Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e designer instrucional neuropsicopedagógica. E no vídeo de hoje, gente, eu vou dar continuidade àquela websérie fantástica. Eu digo fantástica porque, assim, é aquela websérie que poderia resolver vários problemas educacionais que a gente tem aí no Brasil. É a websérie dos hábitos que atrapalham a escola. E o hábito de hoje, ele é sobre padrões. Porque os padrões, eles são necessários na nossa vida e para que nós possamos aprender. Vou começar já com os slides, porque assim vocês já vão entrando no universo de padrões e compreendendo melhor onde eu quero chegar e por que é importante esse tema dentro da questão escolar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Na verdade, uma coisa preocupante da escola é que nós temos aí falta de padrão nas escolas. E daí a escola vai chegar e falar assim, logo que eu falo isso. Ah, ela está falando de falta de padrão, mas a minha escola precisa ser diferente. Eu preciso ter isso, isso e isso, porque eu estou concorrendo com a outra escola, isso no caso do particular, né, gente? Estou concorrendo com outras escolas do bairro, então eu tenho que oferecer mais. Veja, oferecer mais não significa que você não precise ter um padrão. Na verdade, toda escola deveria seguir um padrão de funcionamento, e o que você oferece a mais são questões complementares, mas devem ser encaixadas naquele padrão. E daí, durante a explicação, você vai entender o motivo de eu estar batendo nessa tecla que as escolas devem ter padrão. E se eu falo da escola particular, né, a questão da concorrência, mas na pública, nós temos também uma imposição de alguns padrões que você acaba não seguindo porque nem sempre estão de acordo com a comunidade, porque são padrões impostos que, na realidade, não são padrões, gente. São formas de trabalho diferentes que se adequam à pessoa. Mas será que quando você coloca uma regra, eu não vou dar resposta, mas você pode refletir. Quando você tem uma regra na classe, a regra deve se adequar à escola e à sociedade, ou a regra deve se adequar à pessoa que está ali, os alunos, os professores? Então, a gente tem que começar a pensar se a regra é para, ou seja, o padrão de regra é para facilitar o convívio social e a aprendizagem, ou se essa regra é para se adequar às necessidades pessoais de cada um. Por isso que a gente tem a questão do padrão hoje, ou a falta dele. Lembrando que essa websérie, ela é em parceria com a Smart School, que é um aplicativo aí de organização de comunicação escolar e rotina pedagógica. Hoje eu vou mostrar uma funcionalidade deles que é de rotina, exatamente porque a gente está falando de padrão e rotina faz parte de padrões, como a gente vai ver daqui a pouco na questão do tempo. Se você quiser saber mais sobre a Smart School, eu vou deixar embaixo do vídeo o link deles, e daí você pode clicar e ir direto para lá para saber mais detalhes, de repente pedir uma call, aí, uma reunião para conhecer melhor a solução. No final eu termino com eles, que vai ficar assim fantástico, que eu vou falar no final, vocês vão ver só. Para a gente falar de padrão e vocês entenderem a necessidade de eu trazer isso para esse vídeo, e da escola começar a adotar um padrão nacional, gente, nacional, não local, tá? Porque se é local, não é padrão. Nós vamos falar da Tracy Tokuhama Espinosa. Ela é uma neurocientista bem famosa, bem referência mundial. E ela diz que a neuroaprendizagem, a aprendizagem em geral, educação, ela deve alcançar 5 pilares. Nós temos aí os símbolos, e vocês vão me ver falando sempre disso, eu vou ficar batendo até o mundo inteiro, pelo menos no Brasil, entender que isso precisa estar na escola. Nós temos os símbolos, as ordens, os padrões, as categorias e as relações. Então, notem que um dos pilares aqui são os padrões. Por quê? Toda e qualquer pessoa começa a se tornar autônomo na educação
quando tem um padrão, porque um padrão é uma repetição. Ele repete imagens, ele repete ações, ele repete procedimentos. Então, quando eu estabeleço um padrão, por exemplo, gênero textual. No gênero textual, eu tenho um padrão visual. Logo que eu olho uma receita, mesmo que não esteja escrito nada nela, se tiver escrito X, 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 só pelo modelo visual que é o padrão, eu já sei que é uma receita. Então, aquilo me traz uma aprendizagem já feita socialmente. É uma organização social que facilita eu não prestar atenção mais em como é feito aquilo, e sim no que eu tenho que colocar ali. Para isso que serve o padrão. Na educação, cada escola tem um tipo de planejamento, cada escola tem um modelo de papel ou relatório para fazer, cada escola tem um modelo de relatório de pais, cada escola tem um modelo de reunião de pais. Isso quando a escola não fica mudando, né? E por que a escola fica mudando? Não deu certo esse, vou para outro, não deu certo o outro, vou para outro. Porque não tem esse padrão, gente. Sem esse padrão, você é obrigado a constantemente fazer o retrabalho. Então, não vai otimizar seu tempo, vai atrapalhar. Isso fora algumas outras questões que eu vou trazer aqui para vocês. Na verdade, pessoas que já estão no mercado de trabalho, principalmente mercados mais organizados, como engenheiro, arquiteto, programador, quando eles têm mais contato com a estrutura escolar depois de formados, eles não compreendem por que a escola funciona daquele jeito, não faz o menor sentido. Na verdade, nem para mim, que estou aí desde 2012 fora da instituição, embora dentro da educação, fora de uma instituição fechada, não faz sentido para mim a escola, enquanto padrão, porque não tem esse padrão que eu estou falando. Vamos um pouquinho mais aqui para vocês entenderem mais sobre esse assunto. O que é um padrão? O padrão, ele é aí a repetição, como eu falei para vocês, mas essa repetição vai se referir à regularidade no mundo. São três coisas. Regularidade no mundo, regularidade nas invenções humanas e nas ideias abstratas. Daí eu vou dar um exemplo de cada para vocês compreenderem a necessidade de ter um padrão para o ser humano aprender. Quando eu olho um tempo fechado desse, olha, nuvens negras, né, céu acinzentado, carregadas, eu já sei que em breve vai chover. Essa é uma regularidade de mundo, de natureza. Então, eu consigo, dentro desse padrão de nuvem, prever que vai ter chuva em breve. E se não tiver naquela localidade, porque a nuvem passou dali, certamente em outra localidade vai ter. Outro exemplo, se eu vou num deserto, eu vou ter um padrão de vegetação. Então, eu vou ter cactos, eu vou ter areia, vou ter aquelas plantinhas que são mais suculentas, né, as de deserto. Vou ter a falta de vegetação em vários locais, né? Então, são vegetações escassas ou grupinhos de cactos. E esse padrão de vegetação vai me contar que aquilo lá é um deserto. Você imagina se os biomas, eles resolvessem ser igual à escola. Pensa aí na cabeça de você que está assistindo. Se os biomas fossem igual à escola, imagina eles mudando de padrão toda hora. Você ia chegar no deserto e ia ter, por exemplo, uma alga marítima lá no meio. Porque ele resolveu ser diferente, então ele é um deserto com uma alga. Uma plantação de algas marítimas, que nem iriam sobreviver lá. Assim é a educação, gente, a falta de padrão. Então vejam como é importante. A zebra, a gente sabe que é uma zebra porque ela tem um padrão ali das listras, né? Embora todas as listras sejam diferentes, a identidade dela, as listras dizem que aquele animal é uma zebra. Outra coisa de animal. Todos os animais que estão dentro desta categoria de mamíferos, eles têm esse e esse padrão. Porque se eu não colocar um padrão dentro dessa categoria, que a categoria, aliás, é outra questão ali da Tracy Tupama Espinosa, eu não consigo estabelecer aprendizagem, eu não entendo aquele grupo de animais, entende? Então, esse padrão, você precisa começar a perceber esse padrão e aplicar na escola. Aqui eu estou dando o exemplo da natureza, né?
Vamos para o segundo exemplo. Regularidade do mundo já foi. Nas invenções humanas. O caixa do mercado. Você imagina, o caixa do mercado geralmente é posicionado na saída do mercado. Você imagina se esse caixa ele fosse posicionado no meio da seção de laticínios. Não faria sentido, né? Ou se não, se esse caixa fosse posicionado, sei lá, na seção de roupas de um mercado maior que tem loja de departamento junto. Logicamente, nós temos em algumas lojas de departamento que são muito grandes, aqueles caixas que eles são menorzinhos, né? Que são caixas ocasionais. Mas vocês podem reparar, em lojas grandes tem isso, né? Para você não ter que andar muito. Mas você pode reparar que grande parte delas acaba fechando alguns desses caixas, porque é muita movimentação e o cliente fica perdido. Então, o caixa existe, ele foi colocado ali para facilitar, mas com o tempo a loja começa a perceber que da parte de arquitetura não faz sentido, é a experiência do usuário. O ideal do caixa é ficar sempre perto de uma saída. Mesma coisa em loja virtual. Em loja virtual, nós temos uma coisa chamada de arquitetura de informação. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Na arquitetura de informação, vou mostrar com a minha loja. O que acontece? As lojas possuem um padrão. Para que você que entra na loja virtual saiba sempre onde estão as coisas. O que dificulta a compra na internet? Quando algumas lojas acabam saindo desse padrão. Então, você sai do padrão e faz com que o cliente se sinta perdido, porque já é um ambiente virtual que dificulta essa movimentação. Porque a gente tem pessoas aí que têm maior dificuldade na parte digital, né? Então, aqui na minha loja, por exemplo, vocês vão sempre encontrar a busca em cima. Sempre vai ter para entrar na sua conta do lado direito. E o carrinho vai ficar do lado direito também. Daí, o que vai acontecer? Eu vou navegar aqui nos menus, ó. O meu menu, ele é flat, né? Então, ele é o meu menu horizontal. Mas nós temos lojas com menu vertical. Qual que é a diferença? A gente só tem essas duas opções, horizontal e vertical. Quando são poucos itens, a tendência a ser vertical, porque daí você consegue enxergar tudo dentro da tela inicial. Como eu tenho muitos itens, o meu menu é horizontal, deitado, porque assim você pode passar o mouse e ver quais são as opções de disciplina. Então, segue um padrão. Quando eu entro, por exemplo, em português segundo ano, se eu for comprar, por exemplo, esse material aqui, ó, animais marinhos, quando eu clicar em comprar, a loja automaticamente vai colocar no carrinho. Olha, o carrinho estava vazio, não está mais. Porque assim, o meu carrinho está ali parado. Você pode continuar a sua compra. Então, isso faz parte, gente, da programação da loja. E essa programação, ela precisa ser padrão em todas as lojas da categoria da minha. Nós temos aí lojas em plataformas diferentes. Na plataforma que eu utilizo, todas as lojas são assim, não tem exceção. Porque tem que ser dessa forma para facilitar para a pessoa que aprende a utilizar uma loja virtual. Então, você aprendeu em uma, quando você for em outra, vai ser igual o processo. Entende aí a necessidade do padrão? E, finalmente, nas ideias abstratas, o tempo é uma ideia abstrata. Então, foi feito um padrão. Ao longo aí dos séculos, as pessoas começaram a perceber que a gente tinha tempos divididos por estações, e essas estações eram de acordo com a rotação da Terra, e que em partes diferentes do mundo a rotação acontece de forma diferente, porque ele está sendo afetado por aquele momento da rotação. Então, a gente tem hemisfério norte e sul, e nós vamos ter também a questão do tempo, organizada essa ideia abstrata em um padrão para que nós possamos aprender sobre esse tempo. Porque se eu deixar somente sem as classificações, que são essas categorias que a Tracy também fala, que é primavera, verão, outono e inverno, ou
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, ou segunda, terça, quarta, quinta, que também são categorias, eu não vou compreender o tempo. Imagina, gente, se cada estado do Brasil resolvesse chamar os meses de nomes diferentes. Ia estar deslocado do mundo, igual as escolas quando pegam a BNCC, os estados, e colocam currículos locais. Eles ficam deslocados do resto da unidade federal. E daí isso acaba tirando o padrão, e essa falta de padrão vai prejudicar quem? O aluno e a sociedade. Por isso que eu falo que tem umas coisas que não devem ser mexidas, né? Melhor ruim, sem mexer e adaptando dentro da sala de aula, não mudando assim a estrutura, mas a estratégia, do que você mexer no que não deve, né? Capacitação é a chave, gente. Vou dar 2 exemplos de falta de padrão na escola, tá? Para aprender ideias abstratas, como eu falei, a gente precisa colocar num padrão. A escola é uma ideia abstrata, porque é um local onde se aprende, mas como se aprende é uma questão abstrata, que quem deve colocar essa regra são os profissionais da educação. Só que essa regra, federalmente, teria que ser igual para particulares e para públicas. Pelo menos dentro de uma estrutura, igual é o calendário. O calendário, gente, eu coloquei um exemplo de calendário, né? Até pus um reloginho. Ele ajuda a colocar um padrão no tempo. Então, a gente tem o tempo dividido por meses, dias da semana, horas, tá? Assim, indo diminuindo, né? Anos, meses, dias, horas. Então, é um dentro do outro, um princípio aí de inclusão, como Piaget até fala um pouquinho dessa questão, né? E o que acontece? A escola vai, nós aprendemos, por exemplo, que quando a gente tem 2 meses, chama bimestre. Quando a gente tem 3 meses, chama trimestres. 4 meses, quadrimestre. 6 meses, semestre, assim por diante. Daí a escola vai e ela fecha ciclos. Então, a escola, eu vou colocar a escola A, B e C, tá? A escola A tem ciclos de bimestres. Então, o ano letivo dela é dividido em bimestre. A escola B, o ciclo é de trimestre. E a escola C, o ciclo é de semestre. Tirando a questão que poderia facilitar aí, a questão, o trimestre, por exemplo, poderia facilitar, entre aspas, o tempo que vai ser avaliado o aluno, porque a gente tem um relatório, geralmente ao final desse tempo, não tem sentido essa falta de padrão, né? Porque cada escola adota um sistema de tempo diferente. Então, vejam que a gente tem uma facilidade de se encontrar no tempo quando eu marco uma consulta médica, quando eu preciso ir em um evento, porque todo mundo, o Brasil inteiro, aliás, o Ocidente inteiro, usa o mesmo calendário, que é um calendário mensal, que tem dias da semana. E daí a escola vai, em lugar de utilizar um padrão, ela desconstrói esse padrão, porque cada escola tem que ser diferente. E esse diferente acaba corroendo a educação, né? Essa é a questão da estrutura que eu falo. Se decidisse, por exemplo, colocar todas bimestre e fizessem considerações diferentes de como otimizar, ou seja, melhorar a forma como é tratado aquele bimestre, daria muito mais certo do que cada escola colocar um padrão diferente. Por quê? Quando você traz, por exemplo, um aplicativo, os meninos do Smart School, por exemplo, eles enfrentaram esse problema com o aplicativo, porque cada escola é diferente. Mas eles encontraram uma solução que eu não vou contar aqui. Você clica no link deles e vai lá que eles contam para vocês. Então, eles encontraram uma solução que consegue se adequar a esse problema do tempo das escolas. Não vou contar aqui porque o concorrente deles vai chupinhar a ideia, né, gente? E chupinhar a ideia é uma coisa antiética, veja só. Cada um tem que ser você mesmo, né? E daí, isso foi um problema para eles e é para várias pessoas que lidam com a escola. Porque quando você vai lidar com a escola acaba tendo um calendário diferente do seu. E isso vai provocar ruptura, vai provocar problemas, vai provocar falta de comunicação, sabe? Então, essa questão de todo mundo ter um calendário e a escola ter um diferente vai acabar trazendo problemas para a escola.
e para os servidores dela, sabe? Para as pessoas que colaboram ali. Então, dito isso, pensa aí. Sua escola divide o tempo em bimestre, trimestre ou semestre letivo? E pense como que isso impacta a sociedade em geral, porque a escola não é uma caixa fechada, gente, ela é uma parte da sociedade. Quando você fecha esse tempo de formas diferentes em escolas diferentes, você está dizendo que você não segue um padrão. Pendura essa ideia aí. E não seguir um padrão é preocupante. Imagina na cabeça do aluno, quando o aluno muda de escola, ou o professor, vamos falar de professor. Imagina um professor, gente, que ele trabalha numa escola que trabalha com bimestre e noutra trabalha com trimestre. Ou um aluno que ele ficou até o sexto ano trabalhando com bimestre, daí ele muda de escola e na outra escola é trimestre. Quer dizer, você tem que desconstruir-se inteiro para ser reconstruído, porque uma escola não segue... As escolas não seguem regras de padrão básico. Como eu falei, ela pode ter a identidade dela e recursos complementares diferentes. Mas essa questão do básico deveria ser igual. São 6 itens aí que deveriam ser o mesmo dentro de um padrão federalmente. Exemplo 2, o trabalho pedagógico. Como eu falei, o padrão ele vai ajudar a estabelecer limite, né? Então, eu vou saber até onde eu vou e quando eu vou. Vai regularizar o trabalho, então eu tenho que fazer isso, isso e isso. Não vai ficar inventando retrabalho, porque acha que ninguém trabalha. Quanto mais você acha que ninguém trabalha, mais trabalho você dá para a pessoa e menos tempo essa pessoa tem com o aluno, por exemplo. E vai otimizar o tempo. Então, qual é a intenção, por exemplo, de ter ali um aplicativo como a Smart School? Estou dando o exemplo da Smart School, porque eles são parceiros e eu acredito no trabalho deles. É uma coisa que já deveria estar em todas as escolas, essa questão do aplicativo que organiza, porque ajuda a colocar dentro de um padrão mínimo, mesmo que você tenha particularidades, né? Quando você faz um planejamento, por exemplo, no aplicativo, que é o trabalho pedagógico, né? Ele vai estar lá qual é a disciplina que você precisa e o que você precisa fazer. Né? Então, ele traz algumas respostas ali, algumas orientações que vão ajudar o professor, é como se fossem orientações aí pedagógicas, didáticas, né? E aquilo vai resultar num plano. E esse plano, gente, não precisa ser feito no papel mais. Ele pode ser impresso desse aplicativo, por exemplo. Então, você não tem que fazer retrabalho e você tem a facilidade de já ter algumas partes prontas. Não é que o aplicativo esteja fazendo o trabalho do professor. É que o aplicativo, ele traz a facilidade, ele é um recurso que traz a facilidade, vou dar um exemplo muito prático depois, de já trazer pronto o que precisaria estar pronto, que é padrão. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou pegar aqui um calendário, a gente tem alguns calendários, o meu tá rabiscadinho, tá? Ele é um rascunho. O calendário de abril, tá? Tem algumas escolas que adotam semanário, vai ser diferente disso, mas vai ter ali as colunas, né? Vão ser retinhas. Então, por exemplo, na segunda, o que o professor vai dar? Na terça, o que o professor vai dar? Na quarta, o que o professor vai dar? Você concorda que mesmo no papel, é diferente você dar para o professor um papel em branco, que ele tem que fazer ele mesmo o quadro, e você entregar um papel com as molduras? Então, o aplicativo seria esse papel já com as molduras, só que com mais recursos. Então, você vai ter lá, por exemplo, um recurso de colocar a cor da disciplina. Eu estou chutando, tá? Não sei se eles têm esse recurso, não olhei, estou pensando agora. Tem uma ideia aí para o pessoal da Smart School. Então, a disciplina é português. De repente, você pode colocar aqui na segunda, primeira aula, você vai dar português. Que vamos dizer que você é polivalente, então você pode inverter a questão das disciplinas, né? Ou se não, você é um professor de português de sexto a nono, e você vai colocar aqui na segunda-feira, você vai aplicar nos sextos anos a questão do advérbio. Você vai dar uma aula sobre advérbio. O que o aplicativo faz? Automaticamente ele preenche esse plano para você. Então, você faz o input, né? Você dá a informação e o aplicativo organiza. É a mesma coisa que eu falei.
diferente de você colocar, é uma evolução, ó, linha do tempo do trabalho pedagógico. Antes a gente desenhava um quadro nós mesmos, depois a escola passou a dar o quadro para nós, e agora o aplicativo nos dá facilidade de informação, para que você tenha menos trabalho com a parte burocrática e possa dedicar mais tempo com o seu aluno e a análise do que ele precisa, né? Então, é bem prático desse ponto de vista. Daí, a pergunta é sobre o trabalho pedagógico. A sua escola segue livro didático, tem plano flexível ou adota semanário? Então, vejam a bagunça. Vamos dizer que eu sou um professor. Trabalhei 4 anos em uma escola que segue livro didático. O livro didático traz um planejamento quase que pronto. Algumas escolas pedem um retrabalho para o professor, e tem que fazer um planejamento diferenciado, e outras escolas, elas deixam seguir o livro didático, mas pedem que o professor coloque em complementos. Trabalhei 4 anos ali, daí eu mudei de escola. Na outra escola, a gente tem menos livros didáticos, porque a escola entende que o livro didático é um apoio. Então, você utiliza, sim, um livro didático, mas não como fazia na escola anterior. E daí você começa a precisar colocar recursos a mais, porque senão você vai ficar louco dentro da sala de aula, que o livro didático não vai dar conta. Graças a Deus, né? Porque o livro didático é um padrão necessário como base para conteúdo, mas desnecessário para ser o salva-vidas do professor, né? Vamos dizer que ele é ali um recurso, não a vida inteira do aluno. Então, esse plano flexível vai fazer o que com esse professor? Ele vai ficar perdido, gente, ele vai ter que reaprender a trabalhar, porque não tem um padrão. O livro didático também não tinha um padrão, ele impunha um padrão para aquela escola, mas não quer dizer que o resto da educação seja assim. E daí, de repente, você pode mudar, depois você passa num concurso. Estou falando isso porque na pública eu tinha a liberdade de não utilizar o livro didático, graças a Deus. Por isso eu me tornei Janaína Polidoro, eu dou graças a Deus a São Bernardo do Campo, que não me obrigou a utilizar todos os anos livro didático, porque eu pude ter a liberdade de trazer outras opções e me tornar o que eu sou hoje. Então, tem aquela escola que vai adotar. É assim, você tem a opção de usar ou não o livro didático, mas você precisa me entregar um semanário. Então, é aquele professor que constrói a própria prática dele. Imagina a pessoa que passa do livro didático para construir a prática, que nem se você tivesse em Nova York, ou se não vai no centro de São Paulo, na Paulista, com todas as opções de comida possíveis e perguntam para você o que você vai comer agora, se tem ali do lado, e depois você é colocado no meio de um deserto sem cidade nenhuma e você tem que achar comida. Então, é a mesma coisa. Eu ia achar uma aventura ótima, né? Mas tem gente que não gosta, porque está acostumado com aquele padrão fechado do livro didático. Enfim, vamos parar de falar de livro didático e voltar aqui para o padrão do sistema escolar. Essa falta de padrão no trabalho do professor vai fazer com que em uma escola o planejamento seja de um jeito, em outra escola de outro, inclusive em termos. Tem a escola que vai pedir para você colocar tema, objetivo, estratégia. Tem a escola que vai pedir para você colocar conteúdo, habilidade. Então, nem no vocabulário a educação consegue dar conta de padrão. Você imagina da aprendizagem, né? Com essa falta de padrão louca que a gente tem. Daí, sem o padrão, a gente acaba não sabendo o que encontrar. Então, assim, mudou de escola, tudo começa de novo. Então, você tem que reaprender. Você desorganiza a sua vida inteira de aprendizagem e recomeça. Mudou de professor, você tem que desaprender, porque o padrão também não é o mesmo. Não estou falando que todos os professores devem ser iguais. Mas a forma como o professor trata o padrão da escola também pode ser diferente, isso é prejudicial. A aprendizagem se torna difícil, porque você tem sempre o retrabalho de aprender de novo como que tem que funcionar o esquema da pessoa, ou da instituição, ou do Estado, né? Não é federal. E socialmente, quando a gente tem essa falta de padrão, a educação tem um valor incompreendido, por isso que a educação é desvalorizada, que ela é uma bagunça, dizendo, não, falta de padrão é igual a bagunça, tá? Sendo Jana sincera. Agora, uma reflexão, como algo, que é a escola, né,
que deveria primariamente, que é uma coisa básica, ensinar a chegar em padrões, não consegue ter um. Não faz o menor sentido a escola, que deve ensinar um padrão, não saber seguir um padrão. Não faz sentido, gente. Não entra na cabeça de exatamente profissional nenhum, a não ser o professor, que ele vive dentro daquela bagunça e ele tem que se adequar. Olha a frase, tem que se adequar. Gente, a gente não tem nada que se adequar, a gente tem que falar, olha, nós somos profissionais da educação, nós precisamos ter um padrão. Como que uma escola não tem um padrão da outra, né? Enquanto instituição. Até o mercado da esquina tem um padrão que é igual ao mercado da outra esquina do outro bairro. E a gente não tem um padrão, não faz sentido. E daí a gente termina aqui com a Smart School. Hoje eu trouxe para vocês uma tela pedagógica, depois vocês podem entrar lá no site e olhar melhor. É uma tela que traz ali a disciplina, o professor, né? E a sala, que é o dos maiores, né? E daí você vê que eles organizam ali no calendário quais são as aulas, né? Para poder ficar mais organizado aí a questão do trabalho, dentro de um padrão um pouco mais organizado do que a escola traria se fosse deixada sozinha, né? Digamos assim. O interessante, gente, da Smart School é que eles vão ter soluções para se adequar a um padrão personalizado, que é aquela escola que decide ser diferente, e eles vão ter soluções para padrões regulares, que é aquela escola mais dentro de um padrão um pouco mais socialmente pensado, digamos assim. Então, eles vão ter, sim, escolas que têm, por exemplo, como eu falei para vocês, bimestre e outras trimestre, mas eles encontraram uma solução para esse problema. Então, eles conseguem personalizar essas questões mais próprias da escola dentro de um outro tipo de padrão da programação, que facilita, inclusive, a escola poder tanto se comunicar com o pai quanto fazer a rotina pedagógica dela. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo da websérie dos hábitos que atrapalham a escola. E vamos refletir.